Fala, povo de Deus! Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, seus negócios, seu trabalho. E eu estou aqui para mais um dos nossos devocionais do dia, falando como servir a Deus no trabalho, né? E hoje eu quero estar compartilhando com você. O tema hoje da nossa meditação é: não viva uma vida, para você não viver uma vida de engano profissional. Roberta, seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Uma das coisas que me trouxe muita frustração, e eu vejo acompanhando várias pessoas que têm trazido muita frustração, é a ilusão que a gente tem da nossa vida profissional, né? Assim como nós somos iludidos para muitas coisas, né? Na nossa vida amorosa, na nossa vida familiar, né? Uma pessoa quando está à procura de alguém aí para fazer uma família, o sonho, né, do príncipe encantado, de ter a pessoa perfeita, de que tudo vai ser um mar de rosas, e nem sempre é bem assim. A vida ela não é tão glamurosa como a gente vê nos contos de fada, né? Ou nos nossos contos de infância. E quando nós falamos aqui sobre não viver uma vida de engano profissional, é importante você entender que o engano, ele só é engano porque a pessoa que está sendo enganada, ela acredita naquilo como verdade, tá? A pessoa que está sendo enganada, ela não acredita que ela está sendo enganada. É como você falar com uma pessoa que está apaixonada. Você pode falar e desenhar que o namorado dela, como que o namorado dele não vale nada, que não presta, que é tranqueira. Você pode falar o que você quiser. Não adianta. Quando ele está apaixonado, ela está num transe tão forte que se você for muito persuasivo, pode ser que por algum minuto ela para pensar no que você está falando. Mas depois, rapidinho, ela já muda de assunto, já esquece tudo e já volta com as convicções que ela tem, com aquilo que ela quer, né? E isso, infelizmente, dura até que a ilusão acabe, porque tudo aquilo que é um engano não tem sustentação. E quando nós estamos falando aqui sobre os nossos enganos profissionais, eles se revelam da mesma forma. Eu lembro de épocas que eu estava trabalhando aí com marketing multinível, né? E trabalhei bastante tempo, treinei bastante gente. Ainda tenho pessoas ainda que eu acompanho. E eu lembro da ilusão, assim, da ilusão. Eu falo ilusão porque assim, não porque não é possível se alcançar. Deixa eu me explicar aqui. Muitos alcançaram, alguns alcançaram, mas a maioria não alcançou esse sucesso, né? Vivendo assim essa vida que é falado ali dentro dos treinamentos de motivacionais e tal. Porque é colocado uma vida que para a maioria das pessoas é uma vida muito longe, muito distante daquilo que a pessoa vive hoje. E eu vi muitas pessoas se frustrando com Deus, se frustrando no trabalho, se frustrando. Por quê? Porque não foi uma coisa que veio da boca de Deus, não porque aquilo era muito distante. Porque quando é Deus que nos fala, a gente sabe que os planos de Deus é muito distante da gente também. Tem muitas coisas que Deus fala para nós, muitas palavras que você já recebeu de Deus, e que foram muito distantes da sua realidade. Mas se foi Deus que falou, isso vai acontecer. A questão é que nesses lugares eles fazem isso de forma artificial ou de forma proposital, né? Atacando principalmente a tua mente, os teus sonhos, os seus desejos mais ocultos, né? E aquilo te leva a uma vida de engano. Você começa a viver uma vida de engano. E a pergunta é: será que nós não temos vivido? Será que você não tem vivido? Será que muitas vezes nós não passamos por esse momento de engano profissional? Será que você não se ilude tanto para mais quanto para menos? Para mais de às vezes esperar mais do que o seu trabalho pode te oferecer, e para menos porque você nunca sonha em nada. Por medo de sonhar e não acontecer, você acaba não sonhando com nada. E você vive o engano também, porque também não é tão ruim assim. Mas o mais importante é que quando você começa a compreender, primeiramente,
a função do trabalho, como você pode usar o trabalho para ser abençoado por Deus, para fazer a vontade de Deus e para treinar, para se capacitar. E eu quero te ler um texto aqui com você, e que ele é muito pertinente. Como você sabe, aqui a gente usa os princípios da palavra de Deus para poder colocar isso no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? E olha o que está escrito aqui no livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 22. Sede praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Presta bem atenção. Sede praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando a si mesmo. Então nota que aqui a primeira coisa que ele fala sobre engano é a pessoa que tem a palavra apenas mentalmente, ou só ouviu a palavra, né? Ele fala assim, ó, seja praticante da palavra. A palavra foi feita, ela existe para vocês como manual de como vocês viver uma vida da forma com que o Criador, aquele que te fez, anseia que você viva. Então é pela palavra. Pois se alguém, 23, Tiago 1, 23 agora. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, é semelhante a um homem que contempla o teu rosto no próprio espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece como ele era. Entretanto, aquele que tenta também para a lei perfeita de Deus, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, este sim será abençoado em tudo que fizer. Presta atenção no que a palavra está dizendo aqui. Falou assim, ó, quando você fazer cumprir a perfeita lei da palavra, com liberdade, e nela perseverar, sendo não somente ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, sempre será abençoado no que fizer. Nota que a Bíblia aqui ela não está falando exatamente o que você vai fazer. Independente do que você fizer, você vai ser abençoado. O problema é que a gente muitas vezes nós achamos. Eu converso com algumas pessoas, e é interessante, vejo até em vídeos, né? Você vê que algumas profissões ela tem essa conotação de ser como se fosse a pessoa pega aquilo ali para a vida dela como se fosse como é que eu posso falar? Hoje está usando bastante essa palavra aqui, propósito de vida, né? Então a pessoa ela pega aquela profissão como se fosse um propósito para a vida dela, né? Como se fosse um chamado para a vida dela, como um bombeiro, como um médico, né? Ela vê aquela profissão como algo assim, fala assim, eu vivo para isso, Deus me colocou nessa terra para viver isso aqui. Só que é interessante que a questão não é o que a pessoa faz, e sim o para quem a pessoa faz, o como a pessoa faz. E aqui a pergunta é, como que eu sei então se eu estou vivendo uma vida de engano profissional? E eu notei algumas coisas aqui que eu acredito que vai fazer com que você saiba se você está vivendo um engano. E nota, eu vou falar novamente, o engano só é engano porque a pessoa que está sendo enganada, ela acredita de verdade que aquilo é a verdade. Então, se você estiver sendo enganado, não pense que você fala assim, nossa, eu acho que eu estou sendo enganado. Não, a partir do momento que você já pensou que você suspeita que está sendo enganado, automaticamente você já não está sendo enganado. Você talvez pode estar sendo covarde, pode estar sendo medrosa, pode estar sendo qualquer outra coisa, mas enganado você não está sendo mais. A partir do momento que você está suspeitando já, você estava sendo enganado. A partir do momento que você já está começando a suspeitar, você vai começar a ir para uma outra fase, que pode ser tudo isso que eu disse aí. Né? Pode ser por medo, por qualquer outra coisa, mas você já não está sendo enganado. O engano ele só acontece, ele só está acontecendo quando você não tem noção do que está acontecendo. Você está sendo enganado mesmo. Então você vive uma vida inteira profissional. Olha um dos enganos que é bem forte, e a gente comentava isso há um tempo atrás, que era sobre a questão de viver aposentadoria. Né? A pessoa trabalha uma vida inteira
para poder chegar na velhice e se aposentar. E você sabia que apenas 10% dos aposentados conseguem viver com a aposentadoria de uma vida inteira de trabalho? 10%. Isso é a realidade. Ou seja, tudo aquilo que você faz uma vida inteira, quando você vive aquilo sem ter entendimento, ou como nós estamos falando aqui, trazendo dentro do contexto, uma vida de engano, você começa a perceber que aquilo você está vivendo por viver, e no final da vida você vai perceber que não valeu a pena. Totalmente o contrário do que esse texto aqui está falando. Falou assim, ó, você será abençoado no que fizer. É a palavra de Deus que está falando, não sou eu que estou falando. A palavra de Deus falou assim, ó, você vai ser abençoado. Se você viver dentro disso, de viver a palavra de Deus, ser praticante, não só ouvinte, mas praticante da palavra, você vai ser abençoado em tudo que você fizer, independente do lugar que você estiver. E aqui eu quero dar algumas coisas para você saber se você está sendo uma pessoa que está vivendo um engano profissional, né, na tua vida aí. Você está vivendo, você percebe, principalmente no teu trabalho, que você vive o que você acredita. Você, aí no seu local de trabalho, você é referência daquilo que você vive, daquilo que você acredita. Você vive a sua fé aí no teu trabalho. Será que é congruente a vida que você diz ter na igreja com a vida que você tem de fato no teu trabalho? Será que se você não falar nada de Deus, de nada, e as pessoas conversar com você hoje no teu trabalho, ela percebe que você é uma serva de Deus, ela percebe que você é um servo de Deus, ela percebe algo diferente em você, ainda que ela possa até não entender o que de fato é. Ela não vai falar que é o Espírito Santo ou que é Deus na sua vida, ela não vai usar talvez essa colocação, mas ela vai perceber que você é uma pessoa diferente. Ela vai perceber que da tua boca vem paz. Ela vai perceber que em você ela sentiu segurança. Ela vai perceber, porque cá entre nós, é fato de que a gente, com algumas pessoas principalmente, e eu não estou falando aqui de pessoas que vão à igreja, gente. Muito pelo contrário, estou falando de pessoas que vivem aquilo que acredita, que vivem aquilo que lê, vivem aquilo que ouve. Se você ouve a palavra, se você lê a palavra, né? Então eu estou falando assim de pessoas que é congruente com aquilo que fala e que prega, né? Daquilo que acredita. Porque tem muita gente que não é congruente, né? Então, note isso, se você não está vivendo isso, lá no teu trabalho é bem provável que você vai estar vivendo um engano profissional. Tá? Segunda coisa que você pode notar aí é se você está usando a rotina, a prática do teu dia a dia para praticar a palavra. Porque, olha que interessante, na maioria dos trabalhos se tem uma rotina a se fazer. Você entra, você faz aquilo, depois faz aquilo, depois faz aquilo outro, depois faz aquilo. Tem uma rotina. Um dia ou outro que muda uma coisa ou outra, mas não é tudo. Muda tudo de uma vez, tudo ao mesmo tempo. Não, sempre tem alguma rotina, tem. Até para quem trabalha aí com venda, que cada dia está num roteiro, até o roteiro de estar indo, de estar viajando, de estar deslocando, existe uma rotina. Essa rotina ela é propícia para você vivenciar a palavra de Deus, de ter hábitos de pessoas que temem a Deus, de trazer à memória aquilo que Deus te ensinou, de praticar com pessoas ao seu redor aquilo que você entendeu, que você aprendeu, que Deus tem falado contigo. Tá? E aqui é tão importante isso que na PNL a gente chama isso de gatilhos, né? Que são alguma coisa que nos gatilha, sabe? Que fala, nossa, você fez eu lembrar disso. Gatilhos auditivos, gatilho auditivo, a gente tá falando, sabe aquelas musiquinhas do Fantástico passava de primeiro, né? A hora que você ouvia aquela musiquinha do Fantástico dava até um desânimo, falei, amanhã é segunda-feira, dava aquela desmotivação. Ou motivo olfativo, de você sentir quando você está na tua casa, a vizinha fazendo aquela comida, sabe? Ou aquele churrasco do vizinho, não te dá uma âncora positiva, não te dá uma alegria, ou uma âncora auditiva, de você ouvir uma música que fez bem para você, ou até mesmo uma música que já te fez mal, né? Isso tudo são gatilhos, são algo que te desperta um emocional, que te desperta uma lembrança. O trabalho, pelo fato dele ter uma rotina,
você pode colocar alguns gatilhos. Nós temos gatilhos no trabalho. O problema é que esses gatilhos estão sempre atrelados a coisas ruins. Quando fulano vem assim, boa coisa não é. Quando ele fala assim, coisa boa não vem. Então você tem sempre os gatilhos, só que esses gatilhos pode você estar colocando. Você precisa colocar gatilho da palavra, momento de leitura, momento de fazer um favor, de estar sempre antenado. Eu lembro quando a gente fazia treinamentos aí com pessoas, trabalhava aí, né, com vendas diretas, e vendia aí shake, perfume, todas essas coisas erradas aí. E era impressionante, você falasse que você estava com algum tipo de dor, falava que você estava com alguma coisa assim, não, bom pro seu, você tem que tomar tal coisa. Você tem que, bom, rapaz, eu tenho um lá que, top. Na hora, você falava alguma coisa, na hora a pessoa já lembrava de algum produto que ela tinha, que pudesse te vender, porque é vendedor, né? Vendedor está antenado. A questão é, será que nós que estamos vendendo o evangelho do reino de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, será que nós estamos se vendendo ou vendendo a palavra do Senhor de uma forma que as pessoas sintam sede de querer mais? Será que quando as pessoas nos veem, será que nós somos realmente o sal da terra? A ponto de pôr esse sabor, de dar sabor às coisas? Ou nós estamos salgando até demais? E a última coisa que eu quero te trazer aqui, para você fazer uma breve avaliação na tua vida aí, é se você se sente abençoado. Será que você se sente abençoado? Será que você tem um senso de contentamento? E eu ouvi uma coisa sobre o contentamento esses dias agora, que foi interessante, que eles falaram assim, que o contentamento para eles era um grupo que eu até respeito bastante, e eles falaram assim que o contentamento para eles está muito mais ligado a algo ruim do que a algo bom. Por quê? Porque para eles, a pessoa quando ela se contenta, eu vou construir uma coisa que eu quero desconstruir isso na tua mente, porque talvez você possa estar preso nisso, né? Também, assim, com esse pensamento também. E para eles, vamos supor, se você estava contente com alguma coisa, era porque você estava conformado com que não dava mais. Então você se sente contente. Fala, eu estou contente com isso aqui, para mim tá bom. Mas você não está contente porque você está... Não é um contentamento que a palavra contentamento diz, né? De estar contente. É de se manter contente, como é que eu vou falar? O estar contente é um estado, né? Falar assim, eu estou contente, mas eu não sou uma pessoa contente. Talvez seria essa a melhor definição. O estar contente e ser contente, né? O contentamento ele está muito mais ligado, para mim, ao ser contente e não ao estar contente. Estar é um estado, ele pode mudar. O ser não, o ser é algo que você é. Você não muda aquilo, você é aquilo. Eu sou contente, sou uma pessoa acontentado. E o contentamento não tem nada a ver, para mim, grave isso que eu vou te falar. O contentamento para mim não está ligado ao futuro. O contentamento para mim está ligado muito mais ao passado. Porque o passado ele é real. O futuro ele é abstrato. O futuro é algo que eu acredito, eu quero viver, mas eu ainda não vivi. Não é algo palpável, não é algo real. O real é o que eu já vivi. O que eu já vivi, a história que eu tive. Então o contentamento é a capacidade de você olhar para o teu passado e olhar, tipo assim, você olha para o teu futuro, você tem muita coisa para conquistar. Não está ligado a isso, a olhar para o meu passado, meu futuro e falar assim, cara, tá bom, estou olhando lá para frente, mas não preciso de tudo isso, né? Para mim tá bom. Porque o que eles falam lá sobre o estar contente deles, o contentamento, é uma olhada para o futuro. Então você olha para o futuro e fala, eu estou contente, não, eu estou contente do que eu estou aqui, para mim tá bom. Mas você está olhando para o futuro, quer dizer, você está se conformando. Mas aqui a palavra, o ser contente, dentro da colocação que eu estou falando, está ligado ao passado. Tipo assim, eu sei que no futuro eu tenho algo, eu tenho projetos, eu tenho sonhos grandiosos, tudo. E eu sei que talvez está muito longe. Eu falando de mim mesmo, está muito longe de eu alcançar aquilo que eu quero, está muito longe. Eu tenho sonhos muito, muito altos. Só que eu também sei que estou muito longe da onde eu saí. Eu também estou muito longe daquilo que eu vivi. Olha tudo que Deus já fez para mim. Eu era o improvável, como nós falamos aqui, né? Ontem. Eu era uma pessoa improvável, eu não tinha nem sonhos, eu tinha medo até de sonhar, com medo de me frustrar, então eu nem sonhava.
Hoje, olha de onde eu saí, cara, olha de onde Deus me tirou. Eu já sou uma pessoa totalmente contente, eu já sou uma pessoa extremamente grata com tudo que Deus me proporciona. Não pelo aquilo que eu vou alcançar ou deixar de alcançar, não, cara. Quando eu olho para trás, quando eu olho para a minha história, quando eu olho para tudo que eu já vivi, quando eu olho para tudo aquilo, quantas vezes eu pensei em parar, quantas vezes eu pensei em desistir, mas eu não desisti, eu continuei. E quando você continua, quando você entende isso, é que você começa então a compreender o que é estar contente. Cara, a satisfação de contentamento é você estar no teu trabalho, trazendo aqui agora para dentro do nosso contexto, é você estar no teu trabalho acontentado. Eu falo assim, cara, eu sou contente porque eu estou na onde Deus gostaria que eu estivesse. Talvez Deus gostaria que eu estivesse mais para frente, se eu tivesse um pouco mais de obediência, se eu fosse um pouco mais esperto para aprender, mais rápido. Cara, Deus é atemporal, ele não existe isso para Deus. Deus ele está em todo momento. A questão é você. A questão é você. Uns vão crescer mais rápido, outros vão crescer menos. Vai depender de você. Só que quando você se sente contente com aquilo que você está e aceitando o processo, e você falou, eu estou aqui nesse trabalho, não é o melhor trabalho do mundo, ele não é a melhor empresa do mundo, eu não estou passando no melhor momento, não, mas esse é o meu momento. E eu estou feliz porque eu estou vivendo esse momento, e eu vou passar esse momento. E a hora que você olha para trás para viver o contentamento, você vai ver que você já viveu e já passou por coisas muito piores e superou. Você vai ver que você já passou por situações muito mais delicadas e sobreviveu. Então não é isso que vai fazer com que você se sinta menos contente. Não, cara, o meu nível de contentamento sempre vai ser proporcional a tudo que Deus é, a quem Deus é. E aí no seu trabalho você vai viver esse nível de contentamento, você vai ver que você não vive um engano, você vive um momento, você entende que o hoje é um presente que Deus te dá para viver hoje e não fica inventando história para não viver o amanhã, com medo do amanhã, com medo do sucesso. E tem muita gente que tem medo do sucesso. Então, se eu posso te dar uma orientação, aprenda a viver contente e pare de viver uma vida de engano profissional, de uma vida fantasiosa, uma vida que talvez você viva, talvez não, mas independente do que o futuro te espera, mesmo sabendo que se você estiver vivendo na vontade de Deus, o futuro é muito mais lindo do que você imaginou. Porque a Bíblia fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, e jamais subiu no teu coração o que Deus preparou para você. Então, querido, você pode ter certeza, por mais lindo que pode ser a tua história na tua cabeça, eu tenho certeza que o que Deus tem para a tua vida é muito maior do que o que você já imaginou. Guarde isso no teu coração e eu quero orar pela tua vida agora. Pai, no nome de Jesus, para essa pessoa da qual ouviu a tua palavra, não a minha voz, mas a tua palavra, a tua mensagem, eu te peço que ela seja edificada, fortalecida no seu entendimento da tua palavra, a tua repreensão, ó Deus, que ela possa reter, ó Deus, tudo aquilo que for proposital, tudo aquilo que for necessário para esse momento que ela esteja vivendo, Pai. Que no nome de Jesus, que a partir deste momento ela não possa ser apenas mais um ouvinte da tua palavra, ó Deus, mas que ela possa ser uma pessoa que ela celebra a tua palavra e pratica a tua palavra dia após dia, e ela possa viver sendo abençoada em tudo que fizer, como diz a tua palavra que nós deveríamos ser. Pai, que no nome de Jesus abençoe a vida dela, a casa dela, os seus filhos, o seu trabalho, aonde ela estiver colocando a mão. Ó Deus, que um novo tempo inicie na vida do seu filho e da sua filha. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. E se você quiser participar do nosso clube de desenvolvimento à luz da Bíblia, clica na link da bio se você está assistindo aqui pelo Instagram. Se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, deve estar aí na headline ou na descrição do vídeo, tá? O link para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho, saber como que a gente pode te ajudar aí ao segundo nível aí, fortalecendo a tua fé e crescendo profissionalmente, tá bom? Lembre sempre, vamos pro topo, porque lá é o nosso lugar. Deus te abençoe.